Muito bem, sejam bem-vindos a essa live Desperte. A gente vai conversar um pouquinho sobre avivamento. E eu queria começar essa live, nós vamos fazer 7 estudos sobre avivamento. Nas próximas 7 quartas-feiras, às 8h25, a gente vai estar falando sobre avivamento. Então, eu penso que para começar uma live sobre avivamento, é muito importante que venhamos a compreender o que significa esse termo. Para falar de avivamento, é necessário saber o que significa o termo. Eu acho que isso serve como base para a gente, e todas as lives eu vou estar começando com a definição de avivamento, porque a gente nunca sabe quem está vendo a live pela primeira vez, quem está familiarizado com esse termo ou não. Então, no livro Desperte, eu defino, é uma definição minha, obviamente que não minha exclusiva, é a construção de vários pensadores que talvez eu peguei um pedacinho de cada, sintetizei, coloquei meu tempero e acabou saindo assim. Avivamento é o termo que usamos para falar de uma ação poderosa e graciosa de Deus, de renovação espiritual, que traz um novo fôlego de vida ao seu povo em tempos de esfriamento de fé e negligência com a missão. Então, o que é avivamento? Se alguém te perguntar onde você estava quarta-feira, 8h25 da noite, você vai falar: eu estava assistindo uma live sobre avivamento. E alguém perguntar: avivamento? O que significa isso? A sua resposta será essa. A primeira definição de avivamento é que avivamento é uma ação de Deus. É um mover de Deus na direção daqueles que se entregaram a Ele, daqueles que se renderam a Ele. Avivamento começa com Deus agindo, com Deus atuando, com Deus demonstrando força, poder, graça e misericórdia. E este mover de Deus, como eu defini aqui para vocês, ele traz renovação espiritual, traz fôlego de vida espiritual. Avivamento vem da ideia de avivar, ou seja, tornar vivo novamente. Algo que está desfalecendo recebe um novo fôlego de vida. Então, este movimento que inicia, que tem a sua origem em Deus, a sua iniciativa em Deus, ele vai trazer uma nova fonte de vida, novo vigor espiritual em tempos de esfriamento de fé e negligência com a missão, em abandono com a proposta de Deus para as nossas vidas. De tempos em tempos é importante falarmos sobre avivamento, é importante questionarmos, avaliarmos nossa vida e considerarmos se nós estamos precisando de avivamento. E a gente vai ver nas cartas que a gente vai estudar, nos textos que a gente vai meditar, vai refletir, o quão importante é o avivamento em nossos dias. Porque a gente vai estudar nas próximas 7 semanas 7 cartas, 7 igrejas para quem Jesus ordenou que o seu apóstolo, o apóstolo João, escrevesse. E cada uma dessas 7 igrejas precisavam de avivamento, precisavam de um toque de Deus para poderem ter um novo fôlego de vida, uma nova vitalidade, um novo vigor espiritual. Porque toda a igreja, como um organismo vivo, ela tem um ciclo: nascimento, maturidade e morte. Então, quando um organismo vivo ele não passa por esse processo de revitalização, a consequência disso é o falecimento. E com igrejas não é diferente. Eu sei que esse é um tema muito agradável de se falar, e às vezes a gente precisa de um pouco de tempo para digerir essa ideia de igrejas morrendo. Mas se a gente parar para pensar friamente, esta é uma realidade, e a prova disso são essas 7 igrejas para quem Jesus mandou escrever carta. Nenhuma dessas igrejas hoje existem. Essas igrejas nasceram no primeiro século, elas cumpriram o seu papel na história durante algum tempo, e certamente porque não provaram de um avivamento, não provaram por um renovo de Deus, elas vieram a encerrar a sua história no mundo. Então, toda igreja, toda pessoa, todo aquele que desenvolve um relacionamento com Deus, de tempos em tempos precisa desse novo fôlego de vida, desta chama que faz com que
o coração vem incendiar novamente, porque o contrário disso é a letargia espiritual, o contrário disso é a mornidão, o contrário disso é viver com base nos rituais religiosos ou com pensamentos filosóficos, mas que não saciam esse anseio que todo ser humano tem pela eternidade, pela vida eterna. Então, nas próximas 7 semanas, nós vamos estar estudando 7 cartas que se encontram no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia. E antes da gente entrar na primeira dessas 7 cartas, eu preciso dizer algumas coisas para vocês, para a gente ter como base o entendimento de como que essas cartas foram redigidas. Essas 7 cartas que Jesus mandou escrever no primeiro século para 7 igrejas da Ásia, todas elas têm uma estrutura igual. As 7 cartas começam primeiro com Jesus se apresentando. O tópico dessas cartas é quem Jesus é para cada uma dessas 7 igrejas. O mesmo Jesus se apresenta de 7 formas diferentes, ou com 7 características diferentes, com 7 atributos diferentes. Para cada uma dessas igrejas, Jesus ele vai apresentar um atributo de sua divindade, de sua grandeza e de seu poder. A carta começa dizendo quem Jesus é para as igrejas. O segundo ponto, a segunda estrutura dessas cartas que a gente vai meditar nas próximas 7 semanas, é quem essas igrejas são para Jesus. Se a carta começa dizendo quem Jesus é para a igreja, o próximo ponto, a próxima estrutura dessas cartas é quem é esta igreja para Jesus, ou como Jesus enxerga cada uma dessas 7 igrejas e cada uma também com sua particularidade. A terceira estrutura de cada uma dessas 7 cartas que a gente vai meditar nas próximas 7 semanas tem uma palavra de orientação de Jesus. Algumas dessas cartas destinadas a igrejas, Jesus faz elogios, outras Jesus faz críticas, e em todas elas Jesus faz uma análise, ele vai revelar que direção ele tem para cada uma dessas 7 igrejas. E por fim, cada uma dessas 7 cartas, elas terminam com uma promessa de Jesus. E o que essas 7 cartas têm em comum, além dessa estrutura que eu apresentei para vocês, todas as 7 cartas elas terminam com a seguinte expressão: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. São 7 igrejas diferentes, são 7 cartas diferentes, em 7 contextos diferentes, 7 necessidades de avivamento diferentes, mas todas com algo em comum. Todas igualmente deveriam dar ouvidos ao que o Espírito Santo iria dizer. E por fim, aquelas igrejas que dessem ouvido ao que o Espírito Santo estava dizendo, teria uma promessa. A carta encerra dizendo ao vencedor, e aí tem uma promessa para aquele que vencer. E na Bíblia, nesse sentido, vencedor é sempre aquele que se rende a Jesus. Vencedor é sempre aquele que decide entregar sua vida para Jesus e deixar que Jesus conduza a sua vida. Quem são os vencedores de acordo com a Bíblia? Aqueles que reconhecem que Jesus na cruz morreu pelos seus pecados. Não há maior vitória do que reconhecer que na cruz Jesus morre pelo meu e pelo seu pecado. Para que, uma vez reconhecendo isso e se arrependendo disso, podemos receber perdão e esperança de vida eterna. Então, essas cartas que a gente vai meditar, as cartas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, elas terminam com uma promessa para esses vencedores. E você pode ser um desses vencedores, eu posso ser um desse vencedor. Eu me tornei um desses vencedores quando eu entreguei minha vida para Jesus. Se você hoje entregar a sua vida para Jesus, você será um desses vencedores de quem nós estamos falando, vamos falar nas próximas 7 semanas. Então, eu queria ler com vocês a primeira dessas 7 cartas. Eu queria meditar com vocês na primeira carta que foi escrita por João, a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Se você tiver com a sua Bíblia, esse texto que eu vou ler está em Apocalipse capítulo 2,
versículos de 1 a 7. Se você não tiver, não tem problema, me acompanhe na leitura. E enquanto eu leio e você está ouvindo, tente identificar qual é a necessidade de avivamento desta igreja para quem Jesus está escrevendo. Obviamente que essa carta tinha endereço no primeiro século, ela foi escrita por uma igreja específica, a igreja de Éfeso, uma igreja na Grécia, mas é uma carta para todos os tempos. Todas as igrejas podem ler a carta de Éfeso, todas as igrejas de todas as épocas, ler a carta de Éfeso e entender a mensagem de Jesus. E é importante que eu diga também, antes de fazer essa leitura, de que nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de rituais, de que precisamos seguir para Deus nos amar, Deus nos aceitar. Essas cartas apontam para relacionamento com Jesus, que transcende a religião. Essas cartas nos convidam para um relacionamento pessoal com Jesus. E essa é a minha expectativa, que ao final desse encontro, eu e você possamos ter essa convicção de que Jesus quer se relacionar conosco. Então vamos lá. Primeira carta, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz as seguintes palavras. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Jesus dizendo isso para João. João, ao anjo da igreja de Éfeso, escreva. Toda vez a gente vai ver essas cartas sendo endereçadas a alguém aqui chamado por anjo, mas não estamos falando de um ser angelical, porque igrejas não têm nenhum ser angelical que as lideram. A palavra anjo também pode ser traduzida por mensageiro. Então nós entendemos de que a carta estava sendo direcionada para o líder de cada uma dessas igrejas, no caso seus pastores, que eram representantes da igreja e que deveriam passar a mensagem para toda a igreja. Então, Apocalipse 2:1, ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, diz Jesus, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Olha o que Jesus diz: eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contudo, diz Jesus, apesar de todos esses elogios que ele faz, Jesus diz: contudo, apesar de tudo isso, eu tenho contra você isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E se você não se arrepender, qual é a consequência de não se arrepender? Eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor, diz Jesus: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E aí no versículo 7 encerra a primeira carta. Versículo 7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, como eu falei para você, essa carta ela tem essa estrutura de 4 pontos. Primeiro ponto: quem é Jesus para a igreja de Éfeso? Como Jesus se apresenta para a igreja de Éfeso? Jesus se apresenta como aquele que tem em sua mão direita as 7 estrelas e 7 candelabros. Se você fazer uma leitura, alguns versículos anteriores, no capítulo 1, você vai ver que as 7 estrelas são os líderes da igreja, para quem Jesus está enviando as cartas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então quando Jesus diz, eu sou aquele que tem as 7 estrelas, os 7 candelabros, na mão direita, que representa a autoridade na Bíblia, Jesus está dizendo que tanto as igrejas quanto os seus líderes estão em suas mãos. Jesus diz: os líderes da igreja e as próprias igrejas estão em minhas mãos. Eu, Jesus, governo de forma soberana e com a minha autoridade sobre a igreja. Não existe igreja que não seja governada por Jesus. Todas as igrejas pertencem a Jesus. A igreja, ela tem um único dono e não é nenhum homem.
o único dono da igreja, proprietário da igreja, a autoridade máxima da igreja é o próprio Senhor Jesus. E é assim que Jesus se apresenta para essa igreja. Eu sou aquele que governa vocês. Eu sou aquele que tem a vida de vocês em minhas mãos. E isso por si só já seria para nós uma excelente fonte de consolo, não é verdade? Como seria consolador recebermos uma carta de Jesus e essa carta começar dizendo de que ele tem nossas vidas em suas mãos e que o controle de nossas vidas, o governo de nossas vidas está em suas mãos. Depois que Jesus então se apresenta para a igreja, Jesus vai falar agora quem é a igreja de Éfeso para ele, como ele, Jesus, enxerga essa igreja de Éfeso. E Jesus alista 4 pontos que são dignos de elogio para essa igreja. Jesus diz que aquela igreja era uma igreja que destacava por suas obras, era uma igreja que tinha boas obras, que atuava de forma relevante e que era muito atuante. E a ideia de obras aqui é uma evidência da fé. A gente lê em Tiago, por exemplo, capítulo 2, versículo 17, que a fé sem obras é morta. Ou seja, boas obras são a evidência de que a fé, a crença em Deus entrou e encontrou morada em seu coração. Aqueles que acreditam em Deus e que entregaram sua vida a Jesus, o resultado disso são boas obras. Inclusive até o apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, versículo 10. Para as boas obras fomos salvos. Boas obras não salvam, mas para fazer boas obras fomos salvos como consequência resultado da nossa salvação. E isso era possível ver na igreja de Éfeso. Ainda na igreja de Éfeso, e gente, estou falando igreja, mas é importante que eu diga que quando Jesus descreveu essa carta, quando Jesus mandou redigir essa carta no primeiro século, a palavra igreja ela não era usada para fazer menção a prédios, porque nos primeiros 3 séculos a igreja era o ajuntamento de pessoas que confiavam em Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Nos 3 primeiros séculos, a palavra igreja só foi usada para fazer menção a um ajuntamento de pessoas que confiavam em Jesus. Depois do 3º século é que a palavra igreja passou a ser associada a prédio. Então sempre que eu falar igreja, não tenha na sua cabeça a imagem de um prédio. Tenha na sua cabeça a imagem de um ajuntamento de pessoas. Então Jesus diz que esse ajuntamento de pessoas chamado igreja na cidade de Éfeso, além de boas obras, como evidência da fé, era uma igreja que trabalhava muito. E a ideia de trabalho aqui é um trabalho árduo, um trabalho exaustivo, ou seja, é uma igreja que tinha muitas demandas e atuava em diversas frentes, mas não recuava. É uma igreja atuante na sociedade, uma igreja que vivia intensamente a vida de fé dentro da sociedade, atuando de uma maneira eficaz e relevante. Ainda essa é uma igreja, Jesus vai falar, a igreja de Éfeso, é uma igreja de convicção de fé, porque diz o texto que surgiram falsos apóstolos reivindicando a autoridade sobre a igreja, reivindicando ensinar coisas que eles nunca antes tinham ouvido, e a igreja questionou esses que se diziam ser apóstolos e foram encontrados falsos apóstolos. Ou seja, essa era uma igreja tão convicta naquilo que cria que não havia espaço para ilusão, para manipulação, para engano, porque eles tinham uma convicção muito profunda de fé, de crença, de dogmas doutrinários. E ainda, o resultado então de boas obras, de entrega, de trabalhar, de viver em função do outro, de convicção de fé, a somatória desses 3 pontos resulta em perseverança, resulta na resiliência frente aos conflitos da vida. Como nós podemos desenvolver resiliência diante de tantas demandas da vida? Praticando boas obras, trabalhando árdua exaustivamente para o bem do outro e mantendo a nossa convicção de fé, mantendo firme nosso coração quem Jesus é para nós e aquilo que Ele fez por nós na cruz. Dessa forma seremos encontrados perseverantes
e, como diz o texto no versículo 3, capazes de suportar sofrimento por causa do nome de Jesus sem desfalecer. E esse texto é fantástico, né? Porque você ouve todos esses elogios e, como eu estou falando para vocês que igreja é um ajuntamento de pessoas, imagina Jesus olhando para a sua vida e te elogiando dessa forma, elogiando as suas boas obras, elogiando que você não nega trabalho, que você pensa sempre no outro, em como pode proporcionar o bem ao outro. Jesus elogiando o quão convicta e alicerçado você está na fé, e reconhecendo de que essa perseverança, essa insistência em permanecer tem te auxiliado a suportar o sofrimento sem desfalecer. Seria fantástico ouvir esses elogios de Jesus. Inclusive, alguns até acreditam que o próprio João, que está escrevendo a carta, ele é o pastor daquela igreja, ou pelo menos em algum momento foi pastor daquela igreja. Então, quando João está ouvindo tudo isso, é como se Jesus estivesse elogiando ele e João. É estranho, né? Você escrever uma carta elogiando a si mesmo, mas como um ditado, porque é Jesus que está ditando as palavras, né? Só que tem um ponto aqui, embora de um lado da balança você tem elogios para as boas obras, para o trabalho exaustivo e árduo, para a convicção de fé, para a perseverança, você tem esses 4 pontos de um lado da balança. Vai surgir um quinto ponto, uma quinta verificação de Jesus sobre essa igreja, que vai descompensar essa balança. Apesar de todas as boas coisas reconhecidas por Jesus, que este povo estava vivendo em fé, o versículo 4 diz assim: contra você, porém, tenho isso. Essa é aquela hora que se faz um silêncio absurdo, né? Que se pode ouvir um alfinete caindo no chão, porque quando Jesus diz, tenho algo contra você, é para parar realmente e considerar, dar ouvidos qual é o ponto que Jesus tem contra. Porque quando Jesus faz vários elogios, mas ele diz tem algo contra você, parece que os elogios agora ficam em segundo plano, porque o que será que eu fiz para que Jesus tenha algo contra mim? O que Jesus tem visto em minha vida que talvez não está coerente com a minha declaração de fé? E esse contra o que Jesus diz, versículo 4 vai falar o seguinte: tenho, porém, contra você isso, que você abandonou o seu primeiro amor. Nós chegamos aqui no ponto onde esta igreja precisava de um avivamento. Por que a igreja de Éfeso precisava de um avivamento? Porque a igreja abandonou o primeiro amor. E se ela seguisse nesse caminho de continuar a jornada sem o primeiro amor, a consequência disso seria o fim da sua trajetória, da sua existência como igreja. Porque é impossível continuar uma fé sem o primeiro amor. É impossível manter viva a chama do dom de Deus sem o primeiro amor. Esse é o ponto pelo qual a igreja de Éfeso nesse ponto, é aqui que a igreja de Éfeso precisava de avivamento. Porque é uma igreja que estava caminhando tão bem em suas obras, em seu trabalho, em sua convicção de fé, em sua perseverança, mas tudo isso sem o primeiro amor. Antes da gente avançar, é importante que você entenda 2 coisas. Primeiro, quando Jesus diz, tenho contra você que você abandonou, a ideia de abandonar aqui é você ter algo em mãos que é muito precioso para você e você deixa de lado para se dedicar a outra coisa. A gente tem um exemplo muito claro disso. Essa mesma palavra ela é usada, por exemplo, quando Jesus tem um encontro com os primeiros discípulos em Lucas capítulo 5, e o texto diz que quando aqueles homens foram chamados por Jesus, eles eram pescadores, eles deixaram suas redes para seguir Jesus. Abandonaram suas redes para seguir Jesus. Deixaram de lado algo que era importante, a rede, o trabalho, a pesca, para seguir Jesus. E Jesus está falando aqui que a igreja fez isso.
A igreja deixou o amor por ele de lado para se dedicar a outras coisas. Não é que a igreja não o amava mais, mas simplesmente deixou de lado este amor. E ainda, essa ideia de primeiro amor não é um amor cronológico, no sentido do primeiro que estava lá atrás, distante, em uma cronologia de datas. A ideia aqui de primeiro é uma ideia de melhor. É como se pudéssemos substituir, ao invés de ler você abandonou seu primeiro amor, poderíamos ler você abandonou o seu melhor amor. Essa mesma palavra que é usada aqui para falar de primeiro amor, ela também é usada em Lucas capítulo 15, quando Jesus está contando a história de um homem que tinha 2 filhos e o filho mais novo decidiu sair de casa, levando a sua parte na herança, e de repente esse filho se arrepende e volta para casa. Quando o filho volta para casa arrependido, o pai o recebe e diz: tragam para o meu filho as melhores vestes. A mesma palavra que aparece aqui para primeiro amor, primeiro, aparece lá para melhor, para melhores vestes. Então, o primeiro amor é o melhor amor. E ainda, essa mesma palavra aqui também de primeiro amor, ela não é o primeiro amor cronológico, mas é o primeiro no sentido de principal amor. A gente vai ver isso, por exemplo, em Marcos capítulo 12, quando alguém pergunta para Jesus, Jesus, qual que é o maior mandamento? E o Jesus fala, o primeiro mandamento é ame o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Então o primeiro aqui é o primeiro de principal. A igreja tinha abandonado o principal amor, o melhor amor, o mais importante amor. E qual seria esse amor? O amor por Jesus. O amor que se identifica com quem Jesus é e aquilo que Ele fez na cruz para que pudéssemos obter perdão dos pecados. É uma igreja que estava viva, atuante, vibrante, mas talvez com combustível errado, não fazendo uso do combustível necessário e essencial, que é o amor por Jesus. E aí então, para esta igreja que a palavra de avivamento para essa igreja se dá em 3 pontos, a palavra de Jesus. O desperte de Jesus para aquela igreja se dá em 3 pontos. O primeiro, lembre-se aonde você caiu. Ninguém cai do nada. Ninguém cai da noite para o dia. Toda queda, na verdade, ela é antecedida por uma construção até que se dê a queda. É como se degraus fossem colocados para ocasionar uma grande queda. Ninguém cai do nada. Antes da queda, alguns princípios são quebrados, alguns valores são rejeitados. O coração começa a ser tomado por trevas e direcionado por coisas tão enganosas. Então Jesus fala, lembra a origem disso. Quando que o amor por ele, Jesus, deixou de ser o principal? Volta lá atrás, começa a pensar, porque houve um momento em que isso aconteceu. Houve uma construção para que isso chegasse e se desse esse momento. Quando foi isso? É importante recordar, parar para refletir, pensar, para que isso não se perca. Porque de nada adianta falar, não, beleza, agora eu vou voltar ao primeiro amor. Mas você vai voltar da onde? Qual foi o ponto? Qual foi o ponto que interrompeu essa trajetória? Você vai voltar, mas voltar a partir de que ponto? A partir de que momento? Essa é a primeira pergunta a ser feita. A segunda questão é a questão de não apenas voltar ao primeiro amor, como também de lembrar onde caiu, mas como se arrepender. Arrependimento tem a ver com uma mudança de atitude, uma mudança de mente. Arrependimento fala sobre deixar de praticar aquilo que me levou a cair, me levou à queda. E por fim ainda, o desperte de Jesus para essa igreja fala sobre praticar as primeiras obras. Praticar em que sentido?
aquelas primeiras obras que eram feitas por amor a Jesus. A promessa para essa igreja, se essa igreja passasse por esse período de avivamento, onde o amor a Jesus voltasse a ser o principal amor, é que eles poderiam provar da árvore da vida. Essa expressão árvore da vida, ela aparece poucas vezes na Bíblia. Ela aparece lá no começo, em Gênesis capítulo 1, e ela aparece agora em Apocalipse. E ela sempre vai fazer ela sempre vai fazer menção à vida eterna que Deus oferece para todos aqueles que confiam nele. Acho que agora tá melhorando, né? A árvore da vida fala sobre promessa de vida eterna. A árvore da vida fala sobre a esperança que Jesus dá. E Jesus está dizendo isso, para aquele que vencer, aquele que persistir, aquele que voltar ao primeiro amor, aquele que provar desse avivamento, este vai receber a promessa de vida eterna, vai ter direito à árvore da vida, vai ter direito a experimentar de uma nova vida e uma vida que é eterna. Estamos com alguns problemas de internet, essa gravação vai estar gravada e também salva no YouTube, no Facebook. Eu espero que esse finalzinho você possa desfrutar nessas plataformas. E eu queria deixar essa palavra de encorajamento para vocês, essa palavra final. Precisamos pensar, quando a gente lê a carta que Jesus manda para a igreja do Apocalipse, somos convidados a pensar em como tem andado a nossa vida e quem ocupa este lugar de primeiro amor. Será que Jesus é aquele que ocupa o lugar de primeiro amor em nossas vidas? Ou será que tantas outras coisas têm ocupado esse lugar? Eu deixo esse desafio para você considerar se o primeiro amor da sua vida é Jesus, ou se o primeiro amor talvez são tantas outras demandas. Quem é o seu primeiro amor? Quem é o seu maior amor? Quem ocupa o maior amor, o lugar de maior amor na sua vida? Desperte, é tempo de recomeçar. Recomece desfrutando do amor de Jesus por você, um amor que vai te levar daqui até a eternidade. Nossa gravação travou um pouquinho aqui no Instagram, mas esse vídeo está salvo no YouTube e você pode pegar esse finalzinho no YouTube. Peço desculpa por esses problemas técnicos, espero que tenha sido proveitoso para você, até a parte que foi possível ser fluida. E eu queria só deixar 2 desafios finais então para você. Se você ainda não adquiriu o seu livro Desperte, você pode adquiri-lo. Eu vou deixar o link de como você pode adquiri-lo aqui na postagem. Eu queria também pedir que, se você ler esse livro, lembra de nos marcar no Instagram ou em qualquer outro lugar, indicar para um amigo. Até queria ouvir suas considerações. Se você leu alguma página e que algum ponto chamou sua atenção, compartilha comigo sua leitura. Vai ser de muito valor para mim saber o que você tem considerado sobre esse livro. Eu já estou trabalhando em outro projeto, então é importante ter esse feedback. Você me ajudaria muito fazendo isso, tá bom? E aí, eu queria deixar esse convite também, porque quarta-feira que vem, às 8h25, sem internet travar, assim espero, estaremos aqui de novo, para mais uma vez estar levantando a voz e falando: desperte, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Até lá! Até semana que vem, tenha isso no seu coração. Jesus te ama e a sua vida importa para Ele mais do que você pode imaginar. Procura desenvolver essa semana debaixo dessa perspectiva de que você é amado por Deus, você é amada por Deus e que os planos dele para a sua vida são maravilhosos. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as primeiras obras. Tenha Jesus como o seu maior amor. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia aqui, que Jesus te abençoe.